Antes de qualquer consideração um pouco mais profunda sobre esse tema de situações em que o INSS não pode cortar o seu benefício, a sua aposentadoria, é importante a gente deixar muito claro que, via de regra, o INSS não pode cortar abruptamente nenhum benefício. Nem ao menos aqueles benefícios por incapacidade devem ser cortados de maneira abrupta. O segurado deve ter a oportunidade de conhecer, ou seja, de determinar quando o seu benefício vai ser cortado. Então, é importante a gente frisar nesse vídeo que nenhum benefício da Previdência Social deve ser cortado de maneira abrupta pela Previdência Social. Se isso acontecer com o seu benefício, com a sua pensão por morte, com a sua aposentadoria, de alguma forma, é porque algo muito sério está acontecendo e você deve entender os motivos pela qual a Previdência Social cortou o seu benefício. Mas, de fato, existem alguns mitos que a gente tem que, aqui, na verdade, afastar do segurado com relação a corte de aposentadoria, pensão por morte ou qualquer outro benefício da Previdência Social. O primeiro deles que a gente vai falar nesse vídeo é que o fato do pensionista ou da pensionista casar, ou seja, aquela pessoa que recebe pensão por morte, do seu ex-companheiro ou da sua ex-companheira, o fato de se casar novamente não retira o direito à pensão por morte. Então, ou seja, o benefício não vai ser cortado, a Previdência Social não tem o direito de encerrar a sua pensão por morte por este motivo. Outro mito bastante importante que a gente tem que afastar na Previdência Social é que a reforma da Previdência retirou o direito de pensão vitalícia, ou seja, da pensão por morte vitalícia. É importante a gente destacar que o dependente, a esposa ou o marido, que teve um companheiro ou esposa falecido e que tinha 45 anos, no mínimo, no momento do falecimento, vai ter direito a uma pensão por morte de forma vitalícia, ou seja, nada mudou em relação a isso. Outro ponto bastante importante, aposentado por invalidez, que tenha mais de 60 anos de idade, ou que tenha mais de 55 anos de idade e que tenha pelo menos 15 anos de afastamento, ou também os segurados que sejam aposentados por invalidez com HIV, não são convocados para a perícia de reavaliação, ou seja, não pode ter os seus benefícios efetivamente cortados pela Previdência Social. O que a gente vê muita gente comentando, é que o INSS muitas vezes corta benefícios como, por exemplo, o BPC, que é o famoso e conhecido LOAS. Isso acontece, meus amigos, de forma abrupta, muitas vezes em razão de suspeita de fraude. Então, qual é a nossa sempre dica, né? A dica valiosa em relação a isso. Você que recebe BPC, você que recebe o LOAS, você deve efetivamente manter o seu CAD único atualizado, que é aquele cadastro para as pessoas que dependem de algum benefício do governo. Então, é fundamental que você procure a prefeitura, a assistência social da sua cidade e deixe esses dados atualizados. E por fim, nós vamos comentar um último mito que muita gente ainda pergunta, é o seguinte: me aposentei por idade ou por tempo de contribuição e voltei a trabalhar. O INSS pode cortar o meu benefício, ou seja, a minha aposentadoria? E a resposta é não. A Previdência Social não pode cortar a sua aposentadoria. A aposentadoria nem extingue o contrato de trabalho. Então, se você voltar a trabalhar, o seu benefício não vai ser extinto. A única exceção que existe a isso é se você tem uma aposentadoria especial, ou seja, se você aposentou mais cedo por estar em contato ali com agentes químicos, físicos e biológicos. Em relação a isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a pessoa que se utilizou dessa prerrogativa, dessa lei de se aposentar mais cedo, ou seja, aposentadoria especial, não pode voltar a trabalhar na mesma função, naquele mesmo trabalho que gera prejuízo à sua saúde. Então, o Supremo já definiu isso, e se você é aposentado, tem uma aposentadoria especial e já retornou o trabalho na mesma função,
é importante que você entenda que isso é ilegal e a Previdência Social pode cortar a sua aposentadoria e, inclusive, entrar ali com uma ação de devolução de valores recebidos indevidamente. Se você quer saber mais sobre esses mitos, mais sobre esse tema, é importante que você se inscreva aqui no nosso canal e também nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.